Então vamos lá, pessoal, voltando aqui, falando de população, né? Pedi para vocês verem a página 11 e 12, já falei para vocês de IDH. Então vamos lá, entre os 10 IDHs mais elevados do mundo, 7 são da Europa. E da Europa Ocidental, tá, galera? Porque a gente sabe que existe uma diferença. A Europa Ocidental, ela é mais desenvolvida que o leste europeu. E no próximo capítulo, que é o capítulo 2, que eu já vou falar sobre ele, a gente vai ver os porquês da Europa Ocidental ser mais atrasada que a Europa... Perdão, que a Europa Oriental ser mais atrasada que a Europa Ocidental. A Europa Ocidental ela é bem desenvolvida, tá? Ela é completamente diferente da Europa Oriental, que é mais atrasada. Um reflexo da elevada qualidade de vida e da sua população. Então a gente sabe que os 7 maiores países do mundo, mais ricos, são da Europa, e um reflexo disso é a elevada qualidade de vida da sua população, tá? O governo destina parte significativa das suas riquezas para investir nas melhorias e na manutenção das condições de vida, ou seja, educação de qualidade, infraestrutura adequada. Principalmente quando eu falar de infraestrutura, a gente está falando de estradas, telefonia, linhas de trem. Por quê? Porque eu preciso fazer com que haja a circulação da população e a circulação de mercadorias para que faça o capital girar e a economia andar, tá? Sistema eficiente de saúde. Isso também é importante, isso vai fazer com que a população tenha uma elevada expectativa de vida. Resultado desses investimentos. Então a gente tem uma baixa taxa de analfabetismo, uma baixa mortalidade infantil, uma elevada expectativa de vida, principalmente entre os idosos, e uma elevada renda per capita. Então todos esses investimentos vão dar resultado nessas áreas aqui, o que proporciona melhores condições de lazer, alimentação, moradia. A Europa realiza altos investimentos em áreas como educação e saúde, como eu falei lá atrás. Porém, o seu PIB é elevado, o que vai te dar, né, um alto investimento. Se eu já tenho um PIB elevado, parte desse PIB vai ser voltado aqui para educação e saúde, isso vai me dar um alto investimento, refletindo na qualidade de vida da população, tá? A Europa, menos bebês e mais idosos. O que tem acontecido com a Europa? Atualmente, os países da Europa, há uma queda natural na população, né? A população ela vem diminuindo, ou seja, a gente está tendo um baixo crescimento populacional. Em alguns países, o crescimento da população chega a ser negativo, como é o caso da Alemanha, por exemplo, como é o caso da Inglaterra. E o que é crescimento negativo? É quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade. Ou seja, está nascendo poucos bebês, tá? E está morrendo poucas pessoas. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Nasce pouco e vive-se mais. Comum em países de nível de desenvolvimento socioeconômico elevado, tá? E a demografia? O que é a demografia? É uma ciência que estuda as populações e como se dá esses deslocamentos dessa população, como se dá essas dinâmicas da população, tá? Para entender essa distribuição da população no espaço geográfico. E a gente sabe que aqui... A taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade, né? Ela vai ser o valor que indica a média de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida. Então, por exemplo, a gente tem o Brasil que a média de filhos hoje está entre 1,6, se eu não me engano. Ou seja, tem mulheres que têm um filho, tem mulheres que têm 2, tem mulheres que têm 3. Então eu pego esse quantitativo e faço uma média. Tipo quando a gente faz a média de vocês de prova e teste, então a gente soma tudo, depois divide. E aí a gente tem uma média. A gente não tá tendo aí bebê nascendo pela metade não, tá? Para vocês não pensarem besteira. Quanto menor a taxa de fecundidade, maior a desaceleração do crescimento vegetativo. Ou seja, quanto menos filhos as mulheres têm, menor vai ser o meu crescimento populacional.
Tranquilo? Então, queda no crescimento natural. Como é que se dá essa queda? As causas: a redução da taxa de natalidade, ou seja, está nascendo menos. Queda na taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão preferindo ter cada vez menos filhos. Disseminação dos métodos contraceptivos, ou seja, agora a mulher tem o absoluto controle sobre o seu corpo e acaba decidindo qual é o melhor momento para ter um filho, qual é o melhor momento econômico da sua vida, qual é o melhor momento psicológico, o melhor momento familiar para ter um filho, para iniciar uma gestação. E aí ela vai decidir também quantos filhos ela vai querer ter, tá? Uma intensa urbanização. Professora, como a urbanização vai acarretar no meu crescimento natural? Ou seja, as pessoas vivem mais em cidades e o custo de vida nas cidades é alto, fazendo com que, se eu tiver muitos filhos, eu não vou conseguir dar as melhores condições de vida para esses muitos filhos. Então eu reduzo a quantidade de filhos para que eu possa dar as melhores condições de vida para o filho que eu vou ter. A entrada da mulher no mercado de trabalho, ou seja, a mulher agora ela vai dar preferência à sua vida profissional, deixando um pouco de lado essa questão pessoal, tá? O aumento do custo de vida. Se eu tenho uma vida que é muito cara custear, eu não vou querer ter muitos filhos, porque isso significa que eu não vou poder dar a melhor condição para todos eles e nem todos vamos viver tão bem assim. As consequências disso, o aumento do número de idosos, ou seja, as pessoas vão passar a viver mais, vão ter um aumento na expectativa de vida, diminuição na mortalidade, futura falência do sistema previdenciário, ou seja, se tenho muitos idosos, quase não está nascendo crianças, daqui a pouco eu não tenho mais jovens e adultos para entrar no mercado de trabalho, pagar os seus impostos e manter a previdência funcionando, né? Então, o que isso vai me dar? Uma diminuição na PEA. Lembra lá o que é PEA? População economicamente ativa, ou seja, é aquela população que está em idade apta ao trabalho, é aquela população que une, né, que junta a força intelectual mais a força física para trabalhar. A queda na produção das riquezas, né? Se eu não tenho uma PEA para trabalhar, para gerar riqueza, então eu vou ter uma queda na minha riqueza. E é a obrigação do Estado, do governo, investir no sistema previdenciário de saúde para assegurar a qualidade de vida das pessoas, né? Principalmente os idosos. Alternativas: estender o tempo de contribuição, já que as pessoas estão vivendo mais, aumentar a idade mínima para aposentadoria, né? Já que não tem pessoas para entrar no lugar dessas pessoas aqui. Políticas de incentivo financeiro para que os casais aumentem a taxa de natalidade. Então, os casais vão ser incentivados a continuar tendo filhos. IPC Nerd de novo, o que é PEA? População economicamente ativa, pessoa que une a força de trabalho, mais a força intelectual e a idade apta ao trabalho. E o que é a transição demográfica? É um processo que todas as populações do mundo passam, tá? É um processo que é após uma fase de crescimento acelerado, onde uma população passa a apresentar uma baixa taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade, ou seja, um crescimento demográfico. Aqui a gente tem a pirâmide etária europeia, lembra que de um lado a gente tem os homens, do outro lado a gente tem as mulheres, aqui a gente tem a barrinha das idades, né? E aqui a gente vai vendo que nasce mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres, estão nascendo poucos homens e poucas mulheres. O meio, que aqui são as crianças, tá? Aqui o meio, que são os adultos, os jovens e adultos, né? Ele tá inchado, porque as crianças que nasceram no passado já estão aqui agora. E aqui os idosos, né? Tá aumentando aqui a faixa de idosos. Aqui entre 80 e 85 anos a gente tem bastante idosos. E uma coisa a reparar, que as mulheres vivem mais do que os homens, tá? Os homens estão vivendo menos. Olha aqui, a barrinha da mulher tá mais larguinha, né? Tá maior, enquanto a barrinha do homem tá menorzinha. Por quê? Porque o homem, culturalmente, ele acaba cuidando menos da sua saúde do que a mulher.
e acaba exercendo algumas profissões que colocam a sua vida em risco, né? Fazendo com que os homens acabem morrendo ao longo desse percurso. Gostaria de lembrar também que os homens que são casados, ele acaba tendo uma expectativa de vida maior porque a mulher incentiva ele a ir ao médico.